Kratos vs Vegeta. Vou analisar todos os poderes e habilidades e capacidades e vou te mostrar quem vence em uma batalha mortal e o porquê. Assista o vídeo. Qual o seu God of War preferido? God of War 2018 ou God of War Ragnarok? Na mitologia nórdica de God of War, Kratos vive em Midgard com seu filho Atreus, após a morte de sua esposa Freyr. Ele embarca em uma jornada para espalhar as cinzas de Freyr no pico mais alto dos 9 reinos. Durante sua jornada, Kratos enfrenta deuses nórdicos como Baldur, descobre mais sobre o seu passado e o destino de Atreus, revelado ser Loki. E agora praticamente se tornou um símbolo de esperança para o mundo nórdico e tem muitos poderes. Vamos ver do que ele é capaz. Kratos tem muitas habilidades. Com seu machado Leviatã, ele pode congelar, e é descrito como sendo tão poderoso quanto o próprio Mjolnir de Thor. Ele possui as lâminas do caos, que são superiores ao Leviatã e contém chama primordial, tão poderosas que faz Surtur alcançar sua forma mais poderosa. Lembrando que Surtur destruiu Asgard. Ele tem interação não física, podendo afetar espíritos e estruturas como Valhalla. Ele tem sua fúria espartana, que aumenta drasticamente sua força por um determinado período. Além disso, ele possui outras armas que também pode ser uma ameaça ao Vegeta. Kratos é extremamente durável, ele sente dor, mas ele não foi perfurado pela mordida de um ogro gigante em seu braço. Ele pode se regenerar, porém parece que precisa se concentrar para isso. Kratos suportou uma queda absurda, sem danos aparentes. Ele permaneceu bem sob a respiração congelante de um gigante por um longo período. Ele resistiu a uma descarga elétrica massiva de Mod por um minuto inteiro. Kratos não se incomoda com o frio de Helheim, que nem Odin consegue suportar, segundo Mimir. Kratos sobreviveu à câmara de sacrifício, que poderia ter matado Mimir, por exemplo. Ele consegue aguentar os ataques do Thor, incluindo ataques de um Thor furioso. Thor é capaz de causar rachaduras em Yggdrasil, uma estrutura que abriga os 9 reinos em seus galhos. Kratos aguenta uma luta e vários ataques de Baldur, que causou muita destruição no local. Baldur derrotou Jormungandr com apenas 3 socos. Kratos aguentou vários ataques de Baldur. Kratos pode aguentar os ataques de Odin, e é poderoso o suficiente para não ser afetado pelo Leviatã, mover facilmente o Mjolnir e principalmente matou Thor facilmente, o mesmo Thor que é do nível do próprio Kratos. Kratos sobreviveu aos ataques de Garmin, que ameaçou devorar os tecidos dos 9 reinos, a menos que fosse parado. Pode cortar o espaço também. Ele sobreviveu aos ataques de Nidhogg, que mastiga as raízes da Yggdrasil para evitar o crescimento excessivo, e treina sua prole Linduin para fazer o mesmo. A prole de Nidhogg, sem supervisão adequada, ameaça literalmente devorar os 9 reinos como alimento. Ou seja, matar o Kratos não é uma tarefa fácil, fora que é imortal. Kratos é incrivelmente rápido. Ele consegue reagir às Valkyrias, que viajam em alta velocidade pelos reinos. Ele conseguiu reagir em diversos momentos ao Thor e seu martelo, mesmo na primeira vez quando eles estavam se contendo e na segunda vez quando lutaram com tudo. Ele consegue acompanhar e superar Heimdall em combate, e é um dos mais rápidos do universo nórdico também. Ele consegue acompanhar Baldur na batalha, deus da luz do mundo nórdico. Ele pode ser mais rápido que a luz em suas reações, considerando que seres como Baldur podem se mover na velocidade da luz. Kratos é muito forte e poderoso. Essa é a parte principal do Kratos. Kratos derrotou Tyr, o deus da guerra no mundo nórdico. Com um braço, Kratos aguentou uma enorme rocha maciça lançada por Baldur. Kratos também quebrou e moveu uma rocha que causou uma grande rachadura no chão. Ele empurrou o martelo do gigante Geothamon. Kratos conseguiu mover a ponte do templo de Tyr, uma estrutura gigantesca. Ele moveu o templo, uma estrutura que conecta todos os reinos. De fato, esse templo era enorme. Kratos confrontou Thor de igual para igual, inclusive com um golpe de seu martelo que gerou um raio congelado. Mesmo com Thor lutando a sério, Kratos conseguiu enfrentá-lo. De acordo com Kratos, Thor está no mesmo nível dos mais fortes que Kratos já enfrentou, sugerindo que ele tem um nível próximo aos deuses gregos, como Hades, que pode enfrentar Atlas, que conseguiu segurar o mundo grego indefinidamente. Mas a força de Kratos é ainda maior. Ele enfrentou Baldur. Baldur era forte o suficiente para derrotar Jormungandr com apenas 3 socos casualmente. Jormungandr pôde aguentar um golpe do Thor que o jogou no passado. Logo quando ele chegou no passado, lutou com Thor e a luta foi sentida em todos os reinos. Os reinos existem no mesmo espaço, refletindo uns aos outros, coexistindo nos galhos da Yggdrasil, uma estrutura que conecta toda a vida. Os fios do destino transcendem o espaço e o tempo. Essa Jormungandr que lutou com Thor era bem mais fraca comparada àquela que Baldur derrotou. Kratos pode fechar com as mãos aquilo que foi dito ser lágrimas no tecido da realidade. Além disso, ele é ainda mais forte com a fúria espartana, que aumenta ainda mais sua força por um tempo determinado. Uma das coisas mais impressionantes que ele fez foi simplesmente quebrar Valhalla. Como dito por Mimir,
uma estrutura tão poderosa que foi capaz de recriar cenários do mundo grego e trazer a lâmina do Olimpo de volta. Valhalla foi descrito como um lugar de força primordial, um lugar que revela o passado. Mesmo assim, Kratos conseguiu afetar esse lugar. Será que Kratos vence o Vegeta? Vamos descobrir. Vegeta, príncipe da raça dos Saiyajins, um dos poucos sobreviventes após Freeza destruir o planeta Vegeta. Sabe a seguir Freeza, Vegeta erradicava planetas até chegar à Terra por causa das Dragon Balls, onde luta com Son Goku, seu futuro maior rival. Inicialmente egoísta e implacável, Vegeta se torna mais heróico, casando-se com Bulma e tem 2 filhos, Trunks e Bra, mantendo sua rivalidade com Goku. Se inscreva no canal para não perder mais conteúdos, e se puder se torne membro do canal e tenha vantagens exclusivas. Vamos ver do que ele é capaz. Vegeta é extremamente rápido, ele conseguiu reagir facilmente a um ataque energético do Moro. Após o torneio do poder, Vegeta podia ir da Corporação Cápsula até a casa do Mr. Satan em 5 segundos, mesmo em sua forma base. Em média, isso seria viajar 10.000 km por segundo, mas ele se tornou ainda mais veloz. Com Super Saiyajin, ele conseguiu desviar de vários tiros do Granola, algo que Goku só conseguiu fazer usando o instinto superior sem se transformar. Em Super Saiyajin Blue, o Goku Black Super Saiyajin não conseguiu acompanhar em combate. Como Super Saiyajin, ele desviou de um ataque a queima-roupa do Hakai de uma cópia do Granola. Goku e Vegeta, ainda em sua forma base, foram rápidos o suficiente para perseguir a nave do Moro, que havia viajado da Patrulha Galáctica para Nova Namekusei. Vegeta, em sua forma base, acompanhou a nave espacial que foi da Nova Namekusei até Yadrati em poucos dias. Ele é mais rápido que a luz, comparável ao Goku base após o treinamento com Meros. Goku se tornou tão rápido que em sua forma base, Gohan não conseguiu vê-lo se movendo, mesmo sendo capaz de ver claramente Dismo se movendo na velocidade da luz. Vegeta Super Saiyajin God é tão rápido que até o cinese do Moro não o afeta. Moro podia convocar meteoros de várias partes do espaço. A telecinese do Moro era rápido o suficiente para segurar a nave que o trouxe da Patrulha Galáctica até Nova Namekusei. Com suas transformações finais, Vegeta se tornou muito mais rápido, capaz de acompanhar Granola e Gas, que eram tão rápidos quanto o Goku Instinto Superior completo. Granola e Gas podiam reagir ao teletransporte, ou seja, em termos de reação, o Vegeta está em níveis muito acima da luz. Vegeta possui uma durabilidade impressionante. Ele sobreviveu à explosão gerada pelo Hakai do Bills em seu uniforme. Sobreviveu a um golpe do Moro que destruiu uma cadeia de montanhas. Ele suportou uma surra do Moro 73, que era superior ao seu estado anterior. Moro havia se tornado tão forte que podia enfrentar Goku Instinto Superior incompleto. Ele tem resistência meia alta a apagamento existencial. O Ki do Vegeta o protegeu do Hakai do topo. Ele sobreviveu ao seu próprio ataque lançado por 73, que havia copiado Vegeta. Em Super Saiyajin Blue, ele suportou golpes do Granola. Em Super Saiyajin Blue, ele não caiu após receber um golpe de Granola em um ponto vital. Granola era tão forte que uma simples cópia sua derrotou Goku Super Saiyajin God pós-Saga Moro com 2 golpes em pontos vitais. Granola, sem usar toda a sua força, derrotou Goku Instinto Superior completo com um único golpe. Vegeta é muito mais durável com o Ultra Ego. Ele suportou golpes extremamente fortes de Granola, algo que não seria possível em Super Saiyajin Blue. Seu corpo evoluiu ao ponto de golpes do Granola perderem eficácia durante a luta, forçando o Granola a lutar mais a sério. Vegeta suportou golpes das armas de Ki do Gas. Ele sobreviveu a uma barragem de energia direto na cara de Granola. Sobreviveu a um golpe descontrolado de Gas, que era muito mais forte que Granola. Vez era mais forte que Goku e Vegeta no auge. Um feito impressionante de resistência foi ele sobreviver ao ataque de Granola, que superou a esfera de energia Hakai de Vegeta Ultra Ego. Vegeta Ultra Ego sobreviveu a uma surra do Gas com poder máximo, mesmo quando Gas nocauteou Granola com um golpe. Gas, com seu controle total de poder, quebrou 2 braços do Granola com um golpe fácil. Granola era mais forte que Goku e Vegeta em seu ápice, e ainda pôde aguentar um Battle Royale com Goku Instinto Superior completo, Broly e Gohan Beast, ou seja, ele é incrivelmente resistente. Vegeta é mais forte do que você acha. Ele pode suportar uma grande rocha com a ponta de um dedo. No início de Dragon Ball Super, derrotou Frost facilmente. Frost era muito mais forte que Freeza em sua forma final, conseguindo enfrentar Goku Super Saiyajin, enquanto Freeza após a ressurreição era inferior ao Goku base. Vegeta enfrentou Toppo em sua forma base. Toppo base nocauteou Goku Super Saiyajin God com um chute. Vegeta aumentou ainda mais sua força. Em sua forma base, Vegeta é mais forte que o Zoom, que pôde levantar um prédio
prédio tão grande que ele parecia minúsculo ao lado dele. O Zoom jogou o prédio em Vegeta, que desviou com uma mão e sem dificuldades. Vegeta é muito mais forte com o Ultra Ego. Ele pôde segurar um castelo com uma mão, enquanto está no Ultra Ego como se não fosse nada. O Ultra Ego aumenta tanto a força do Vegeta e ele consegue causar danos em Granola, que não havia sofrido nenhum dano até enfrentar Goku e Vegeta no auge. Seus golpes afetaram muito Granola. Com um golpe, ele quebrou a barreira de Ki do Granola, e enquanto o Ultra Ego durar, ele ficará mais forte, ou seja, ele é muito mais forte do que dizem por aí. Vegeta é altamente versátil. Ele possui a técnica de separação forçada de espírito, que separa tudo que foi mesclado, fundido ou absorvido. Essa técnica funciona em seres muito mais fortes que ele, como quando ele separou o Moro 73. Cada golpe que Vegeta dava em Moro o enfraquecia cada vez mais. Ele devolveu toda a energia que Moro havia absorvido de planetas pelo universo. A separação forçada de espírito funcionou até mesmo em Moro Planeta, que já estava no nível do Goku Instinto Superior completo. Vegeta pode usar a Genkidama muito mais rapidamente que Goku. Após um treinamento com Beerus, Vegeta aprendeu a usar o Hakai, que elimina a existência das coisas e pode apagar almas. Vegeta Ultra Ego pode condensar uma esfera de energia Hakai, que era um perigo para o Gas, já que Gas evitava tocá-la. Essa esfera era tão perigosa que até o Goku Instinto Superior completo fez de tudo para nem sequer tocá-la, sendo que nesse nível, Goku já teria condições de aguentar o Hakai do topo, e distorceu o mundo do vazio que é potencialmente finito. Ou seja, Vegeta está em um outro nível. Vegeta é extremamente poderoso. Na saga Black, em sua forma base, ele já tinha um nível de poder para afetar múltiplos sistemas solares, pois conseguiu sair da sala do templo apenas elevando o Ki, algo que só era possível com o nível de Super Saiyajin 3 do Z. Antes do Moro absorver seus poderes, Piccolo conseguia sentir o Ki do Vegeta em Nova Namekusei, que está implícito estar a várias galáxias de distância. Vegeta aumentou muito seu poder após chegar em Yadrati, igualando-se a Goku pós-treinamento com Meros. Goku em sua forma base pós-treinamento com Meros derrotou facilmente Sagabo, que havia sido fortalecido por Moro. Sagabo derrotou Goku Super Saiyajin 3 com um golpe em Namekusei. Nem os androides 17 e 18, Piccolo, Gohan Místico e Jaco poderiam parar Sagabo, e o Goku derrotou facilmente sua forma base, sendo Vegeta base igual a esse Goku. No mínimo, Vegeta é universal com suas formas de Ki divinos. Em Super Saiyajin God atual, ele é muito superior ao Goku Super Saiyajin God que lutou com Beerus e gerou ondas de choque que colocariam o universo em risco, sendo que o macrocosmo, o universo 7, é separado por mundo mortal, o Hell, o mundo dos deuses e o Makai, sendo que o céu, que é um mundo que pertence ao reino sagrado, é do tamanho de um universo, e ele é muito menor que o universo mortal, e no universo mortal existem várias dimensões que o tempo flui diferente, as famosas salas do tempo, e no mundo dos Kaios o tempo não importa. Ainda mais poderoso em Super Saiyajin Blue, que aumenta o poder do God em 50 vezes, e mais ainda com Blue Evolution. De acordo com Daishinkan, Vegeta ultrapassou os limites do Super Saiyajin Blue. Usando o poder máximo em Super Saiyajin Blue Evolution, ele superou Toppo Hakaishin. Toppo Hakaishin que foi dito estar no patamar de um deus da destruição. Hakai distorceu o mundo do vazio. Isso é incrível, pois após esse ataque, o mundo do vazio parecia ter estrelas, sendo que antes foi dito que nesse mundo não havia nada. O mundo do vazio é potencialmente infinito. Vegeta é ainda mais poderoso com o Ultra Ego. O Ultra Ego é movido por instinto e, de acordo com Vegeta, não tem limites. Enquanto está com o Ultra Ego, os danos que ele sofre servem como combustível, aumentando seu nível físico. Vegeta usou o Ultra Ego contra Gas e começou a evoluir, causando danos significativos, sendo que nem Goku, nem o próprio Vegeta, nem o Granola no máximo estavam causando danos significativos a Gas. Mesmo após uma surra de Gas, Vegeta Ultra Ego continuava a evoluir e causar danos maiores a Gas, pressionando-o bastante. O poder negativo do Ultra Ego é que ele não dura muito tempo, e Vegeta acaba sucumbindo por causa dos danos acumulados. Olha, depois de tudo isso, será que Vegeta vence Kratos? Vamos ver. Kratos vs Vegeta, batalha mortal, é intensa e implacável. Kratos tem vantagens importantes, sua imortalidade é um fator crucial, mas não invulnerável. Apesar da sua força e habilidades formidáveis, enfrentar um oponente com a velocidade e o poder destrutivo de Vegeta seria um desafio imenso. No entanto, Kratos poderia prolongar a batalha indefinidamente devido à sua resistência e habilidades regenerativas limitadas. Porém, Vegeta teria mais vantagem. Sua velocidade superior, habilidades versáteis e poder destrutivo massivo
agressivo, Vegeta teria uma vantagem significativa. Ele poderia potencialmente explorar as fraquezas de Kratos, como sua vulnerabilidade revelada em Valhalla. Apesar do Kratos ser imortal, Valhalla poderia matar Kratos. Técnicas como Hakai poderia encontrar uma maneira de neutralizar Kratos permanentemente. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é Vegeta.